Olá, eu sou Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de doença arterial coronariana. Vamos começar falando a respeito de um dado estatístico extremamente importante. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 14 milhões de brasileiros apresentam alguma doença do coração e cerca de 400 mil morrem por ano. Isso corresponde ao número de 30% de todas as mortes no país. Perceba que esses dados apresentam uma relevância muito grande de saúde pública para a nossa sociedade e para o sistema de saúde. Vamos ver algumas características da doença arterial coronariana e depois vamos ver também que essa doença pode ser minimizada com atitudes extremamente simples. A doença arterial coronariana é entendida como sendo uma doença progressiva caracterizada pelo acúmulo de lipoproteínas e formação de lesões na parede das artérias de médio e grande calibre, chamadas de placas ateroscleróticas. Essas lipoproteínas são moléculas que contêm um núcleo lipídico. Os lipídios são os triglicerídeos e também o colesterol, envolto por uma membrana lipoproteica. Essas lipoproteínas acumulam no interior da corrente sanguínea e vão formar lesões entre o endotélio e a túnica média de uma artéria. Esta lesão vai ocasionar uma diminuição do tamanho da luz do vaso sanguíneo, consequentemente, vai diminuir a passagem do fluxo sanguíneo. Este é um problema extremamente grave que ocorre nos pacientes com doença arterial coronariana. E a propósito, nós já temos no canal mostrando a formação da placa aterosclerótica. Por isso não vamos entrar em grandes detalhes. A gama de sintomas que os pacientes podem apresentar variam desde pacientes assintomáticos, isso quer dizer que essa doença pode ser perigosa, principalmente para esse grupo de pessoas, uma vez que não apresentam sintomas algum. O sintoma de uma doença nada mais é do que um alarme que soa na pessoa e este alarme faz com que o paciente busque o tratamento médico adequado. Passa também com pacientes com angina pectoris, ou seja, uma dor, uma sensação de aperto na região do peito e, em casos mais graves, um ataque cardíaco. Essas lipoproteínas que nós acabamos de falar, que vão acumular no interior dos vasos sanguíneos, formar uma lesão e estreitar o canal que permite a passagem, o fluxo sanguíneo, eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Essas lipoproteínas são conhecidas por 3 letrinhas. Uma delas seria a LDL, a lipoproteína de baixa densidade. Essa lipoproteína de baixa densidade normalmente é demonizada na mídia e pelas pessoas leigas. Este é o conhecido como mau colesterol. Mas será que esse colesterol é mau? Será que a função dele seria prejudicar a nossa saúde? Não. Vamos ver que o LDL apresenta funções extremamente importantes para a manutenção saudável do nosso organismo. O LDL é uma lipoproteína envolvida no transporte de lipídios do fígado para as células do corpo. Então veja bem, muitos lipídios, muitas gorduras são produzidas no fígado. No fígado, precisamos ter, então, uma lipoproteína que vai buscar os lipídios, remove esses lipídios do fígado e levam para a corrente sanguínea. Por que faz isso? Simplesmente porque parte desses lipídios, em especial o colesterol, está envolvido no reparo das membranas celulares e também é utilizado para a produção de hormônios esteroides. Então veja bem, pessoal, o LDL que é tão demonizado, na verdade, a função dele é atuar para
reparar danos que ocorrem constantemente nas membranas celulares e também produzir hormônios, como, por exemplo, hormônios esteroides. Então precisamos pensar da seguinte maneira: o primeiro fato é tirar da ideia que o LDL é o causador de todo mal. Não. O excesso do LDL, sim, é o causador, não o LDL por si. Uma outra lipoproteína que nós conhecemos é a HDL. Esta é chamada de bom colesterol, mas vamos ver qual é ou quais são as funções do HDL. O HDL é a lipoproteína que vai remover o excesso de LDL das células. Removendo o excesso de LDL que saiu do fígado, chegou na corrente sanguínea e está atuando a nível celular, este LDL retorna para o fígado. Portanto, o HDL tem como função transportar, remover o excesso de LDL das células. Isto vai ter como consequência a diminuição do excesso de lipídios na corrente sanguínea. E conforme nós vimos há pouco, são os lipídios que vão entrar no vaso sanguíneo e isso vai ocasionar uma lesão e esta lesão obstrui a passagem do sangue pela luz do vaso sanguíneo que leva a doenças importantes no coração. Por causa dessa característica do HDL, que seria a remoção dos lipídios da corrente sanguínea e retornar esses lipídios para o fígado, as pessoas chamam essa lipoproteína, o HDL, de bom colesterol. Vamos ver também que há fatores associados à doença coronariana. O primeiro e principal fator que eu gostaria de falar para vocês é o tabagismo. Além do tabagismo, outros fatores podem potencializar o risco de doenças coronarianas, como uma pressão sanguínea elevada, níveis de colesterol elevado, a obesidade, sedentarismo e também a personalidade da pessoa. Pessoas mais explosivas, pessoas que passam por mais estresse, que são mais agressivas, normalmente apresentam um risco maior de apresentar doenças coronarianas. Perceba um detalhe importante. Nesse slide eu coloquei 6 fatores: tabagismo, pressão sanguínea elevada, níveis elevados de colesterol, obesidade, sedentarismo, inclusive a personalidade. Todos esses fatores têm uma característica em comum. A característica é: qualquer um desses fatores pode ser modificado. O que eu quero dizer com isso? Você pode diminuir ou parar o tabagismo. Você tem meios para controlar a pressão sanguínea elevada. Você tem meios para diminuir o colesterol, tal como diminuir a obesidade, o sedentarismo e também tentar mudar a personalidade. Então veja bem, pessoal, dos fatores de risco de doença coronariana, vários podem ser modificados pela própria pessoa e isso vai ocasionar uma diminuição drástica daquela estatística que nós vimos no primeiro slide. Você, sozinho, pode reduzir o risco de morte coronariana. Mas, além desses riscos, no próximo slide nós vamos ver que há riscos que não temos como controlar, como, por exemplo, o histórico familiar, a predisposição genética para doenças coronarianas. Quando o paciente chega a um consultório de um cardiologista, principalmente pela primeira vez, o cardiologista não conhece a história desse paciente. Durante a anamnese nada mais é do que aquela entrevista que ocorre entre o paciente com o médico. Durante a anamnese, o cardiologista normalmente pergunta: seus pais morreram do quê? Tiveram problemas cardíacos? Seus avós? Seus tios? Esses dados, essa coleção de informações que o médico está retendo, serve exatamente para identificar se possivelmente aquele paciente tem uma predisposição genética
para o desenvolvimento de doenças coronarianas graves. E a partir das informações que o paciente apresenta ao médico, o cuidado pode ser aumentado ou pode ser reduzido. Este fator genético não temos como controlar. Também não temos como controlar a idade. Diferentemente do que a maioria das pessoas possam pensar, a idade é um fator importante. E perceba um detalhe: pessoas que infartam prematuramente, por volta de 30, 40, até 50 anos, têm uma chance muito maior de morrer em relação às pessoas que infartam após os 70 anos. Pode parecer um pouco contraditório, mas sim, infarto em pessoa jovem normalmente é fatal. Infartos em pessoas com mais idade pode ser menos fatal. Um outro fator que não temos como controlar é o gênero. Sabemos que mulheres acometidas por doenças coronarianas apresentam quadros mais graves em relação aos homens, mas isso tem um limite. Esse dado que eu falei para vocês ocorre até uma idade em cerca de 70 anos. A partir de 70 anos, o risco de infarto para homens e para mulheres e a gravidade do infarto acaba sendo equilibrado, mas antes um infarto numa mulher normalmente é mais perigoso em relação a um homem. Agora que nós já vimos a importância da doença coronariana, os fatores de riscos, eu vou propor para vocês algumas formas de controle. Perceba que há formas simples, há formas um pouco mais complicadas e há formas extremamente complicadas. Eu coloquei para vocês uma tabelinha mostrando desde a forma mais simples até a forma mais complicada. A forma mais simples nada mais é do que a mudança de hábitos. Eu falei para vocês há pouco que vários fatores que levam ao aumento das doenças coronarianas são fatores que podem ser modificados. A pessoa pode optar por uma alimentação saudável, o que, de forma alguma, para a maioria, deixando claro, para a maioria das pessoas, não é um impeditivo total de comer ocasionalmente uma comida um pouco mais gordurosa, frituras, mas isso ocasionalmente. Não podemos ingerir esses alimentos diariamente, mas podemos sim, com uma alimentação balanceada, de vez em quando exagerar um pouquinho num bacon, num torresmo, num lanche gorduroso, e isso obviamente para as pessoas que gostam desse tipo de alimento. A atividade física aeróbica também é uma mudança de hábito muito importante para evitar ou prevenir doenças coronarianas. Em qualquer cidade do país tem pelo menos uma praça, um local, uma rua arborizada onde a pessoa pode fazer uma caminhada, começando com 5, 10, 15, 20 minutinhos e aumentando gradativamente. E perceba, isso é fácil de fazer e barato. O que você precisa para fazer uma atividade aeróbica? Um calçado adequado, um tênis adequado, uma camiseta, um shorts, acabou. Não é tão difícil assim e vai prevenir futuras doenças coronarianas. Além também, obviamente, da eliminação do tabagismo, isso, claro, para as pessoas que fumam. Caso essas mudanças de hábitos não surtam efeito ou se a pessoa optar por não fazer, há também outras maneiras de controlar as doenças coronarianas, como a terapia farmacológica. Nesse sentido, é um pouco mais complicado do que a primeira proposta que eu coloquei para vocês, uma vez que você vai precisar passar por uma consulta com um médico especializado, vai precisar comprar remédios específicos e tomar remédios como os beta-bloqueadores, nitroglicerinas e fármacos que reduzem o colesterol. Caso essas medidas não surtam efeito, ainda há uma outra possibilidade extra, bem mais complicada e mais drástica, que nada mais seria do que as intervenções cirúrgicas. Coloquei aqui para vocês 2 exemplos, mas é claro que há inúmeros exemplos de intervenções cirúrgicas.
Uma que constantemente é realizada seria a angioplastia e a outra também a ponte de safena. Então perceba, gente, há um grande caminho até a pessoa chegar ao tratamento cirúrgico. Primeiramente, e o mais simples de todo, seria a mudança de hábitos. Caso isso não surta efeito, a terapia farmacológica e somente por fim o procedimento cirúrgico. Pessoal, a respeito de doenças arteriais coronarianas, era isso que eu gostaria de falar para vocês nesse vídeo. Espero que essas informações sejam importantes, espero que vocês consigam mudar hábitos para diminuir aquela estatística e reduzir dessa maneira o número de mortes anuais aqui no nosso país. Muito obrigado por me assistir e até mais!